Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo vamos tratar sobre um assunto que ainda traz muita dúvida para muitas pessoas. Bom, então vamos ver se nós, os gentios, devemos guardar o sábado. Bom, mas antes de tudo, vamos entender o que é o sábado. Não o nosso sábado, mas aquele sábado que eles guardavam lá no Velho Testamento. Bom, vamos lá para Êxodos, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então olha só, Deus ele fez tudo em 6 dias e descansou o 7º dia. E disse que esse dia seria o sábado, que ele santificou esse dia e que era para nós descansarmos assim como ele o fez. Bom, então vamos lá para Levíticos, capítulo 23, versículos do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. O sábado. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. E o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Bom, então aí como vimos, o 7º dia é o sábado. Só que o 7º dia de cada festa, Deus aí ele vai proclamar algumas festas fixas. 3 festas fixas no caso, mas dentro dessas festas há convocações onde há alguns rituais. Como vamos continuar vendo. Uma dessas festas é a Páscoa, como vimos. Vamos continuar vendo. No âmbito dos versículos 14 ao 16. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas, o Pentecostes. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Bom, aí funciona assim, a partir da festa da Páscoa, no último dia da festa da Páscoa, no dia imediato ao sábado, depois do dia imediato ao sábado, conta 50 dias. Contado os 50 dias, começa a festa do Pentecostes. Versículos do 23 ao 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor, o dia da expiação. Versículos do 32 ao 35. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Bom, nesse tempo funcionava assim. Era um calendário lunisolar, que era baseado no Sol e na Lua. O 1º dia de Lua Nova era o 1º dia de cada mês. Então contava 6 dias e o 7º dia era o sábado. No 1º mês
No dia 14 seria o segundo sábado. Nesse sábado se iniciava a festa da Páscoa. O primeiro dia era Páscoa e era por 7 dias, sendo a festa dos pães ázimos. Terminando então no próximo sábado, no dia imediato ao sábado, depois desse dia, começava a se contar 50 dias para começar a festa do Pentecostes. Ou seja, terminou no sábado seguinte, depois dos 7 dias, passava o domingo, que é o dia imediato ao sábado, depois do domingo começava a se contar 50 dias para a festa do tabernáculo. A festa da Páscoa representa a saída do povo do Egito e a festa do Pentecostes representa as tábuas da lei que Moisés recebeu do próprio Deus. Depois disso, no 7º mês, contava então 6 meses, no 7º mês, a partir do primeiro dia do mês, também haveria descanso. No 7º mês também haveria descanso, era como se fosse um sábado. No dia 9 desse mês 7º, haveria aflições da alma. No dia 9 e no dia 10 seria o dia da expiação. Bom, nesse dia 10, seria a expiação, ela significa purificação dos pecados. E desse mesmo mês, do mês 7º, no dia 15, começaria a festa dos tabernáculos, que representa aquele momento em que o povo de Israel, eles ficaram em cabanas. A festa do tabernáculo também era comemorada durante uma semana. Durante uma semana, o povo eles ficavam em cabanas no templo. E no primeiro dia e no último dia haveria santas convocações solenes. Bom, isso era feito todos os anos. Todos os anos os judeus eles teriam que subir até Jerusalém para participar dessas 3 festas fixas. Em Levíticos ainda, capítulo 25, versículos do 1 ao 5, disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as suas uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então olha só, não era só apenas o 7º dia, mas também o 7º mês e também o 7º ano era do Senhor, não se trabalhava. Essas eram um culto, eles cultuavam ao Senhor dessa forma. Bom, a Páscoa era um culto familiar, eram reuniões solenes familiar. Já o Pentecoste e o Tabernáculo eram festas de colheita, representando a colheita das plantações, do trigo, da seara. As duas eram colheitas, enquanto que a Páscoa era familiar. Êxodos, capítulo 23, versículos do 14 ao 17. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do seu campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Êxodos 35, versículo 3. Não acendereis fogo nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então, no dia do sábado, não podia acender fogo dentro de casa. Então, todo ano, os judeus, o povo de Israel, eles tinham que subir até Jerusalém para comemorar essas festas fixas. Vemos que até o próprio Salomão comemorava a festa. Vemos lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 65. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e toda Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada do Amate até ao rio Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias.
Temos também um momento em que o próprio Jesus, quando era ainda criança, ele celebrava a festa da Páscoa. Isso vemos lá em Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 43. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Vemos também a festa dos tabernáculos em João. Em João capítulo 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Ainda vemos a festa da Páscoa em João capítulo 11, versículo 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Em Atos capítulo 2, versículo 1, vemos a festa do Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então olha só, estas eram as festas fixas com os seus sábados. Estas festas fixas eram a sombra do que o Jesus ia fazer, do sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. Se vermos, Jesus morreu na sexta-feira do dia da Páscoa e ressuscitou no domingo, o último dia da Páscoa, o dia imediato ao sábado, que é a última celebração. Tinha o primeiro dia da Páscoa e o último. Nas três festas existiam o primeiro dia e o último dia. Em vários momentos Jesus fala sobre o último dia que ele ressuscitaria os mortos, o último grande dia que a Bíblia relata é o último dia da festa dos tabernáculos. Esse é o último e grande dia do Senhor. E Jesus ressuscitou no domingo e contado depois do domingo 50 dias, Jesus ficou 40 dias ainda antes de subir ao céu e depois de 10 dias, dando 50 dias exatos, os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes. Exatamente no Pentecostes. Depois do Pentecostes vem a expiação, que é a festa das trombetas, que são tocadas as trombetas. Bom, todas essas festas eram uma sombra daquilo que Jesus ia fazer. Bom, mas eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Ainda tem uns 2 vídeos, mas depois eu vou entrar nesse assunto, que vão ter revelações extraordinárias. Bom, mas nesse vídeo vamos falar a questão do sábado. Então olha só, para quem acha que vai ter fim do mundo no último dia, que Jesus vai vir no último dia para acabar com o mundo, para ter toda essa ficção científica, na realidade não é nada disso. O último dia que ele quis dizer é o último dia de cada festa. Então nas escrituras, quando se refere ao último dia, é referente a algum dos últimos dias destas festas. Mas é como eu falei, vamos tratar do sábado nesse vídeo. Vamos lá para Atos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Em Atos ainda, capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então aí Paulo, ele ia para com o povo ensinar sobre as Escrituras, ensinar sobre Jesus nos sábados. Atos ainda, se voltarmos no capítulo 1, lá no versículo 12, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O que significa a jornada de um sábado? Bom, hoje a jornada de um sábado é mais ou menos 1 quilômetro de distância, é de 800 a 1.200 metros. Então é mais ou menos essa distância que eles poderiam andar no sábado. Então vamos lá, olha só. Para quem quiser guardar o sábado, tem que guardar o 7º dia, tem que guardar o 7º mês, tem que guardar o 7º ano. No 7º dia, em todos os sábados, não pode acender fogo dentro de casa, bom, o que nos dias de hoje se torna muito difícil, já que cada casa aí tem um fogão no mínimo. No sábado também não se poderia andar mais que 1 quilômetro, já que alguém quisesse ir à igreja, ou ir à casa de um amigo, ou ir à casa de alguma pessoa, para cultuar, enfim, para até falar sobre Deus, a própria Escritura, não se pode passar de 1 quilômetro no sábado.
E também não se pode nem se ler as escrituras não se pode nem ler as escrituras durante a semana, porque era lido somente no sábado. O resto da semana a pessoa voltava à sua vida normal, de trabalho e a vida que ela tinha. Então, nos sábados ela guardava justamente para isso, para aprender sobre Deus, para aprender sobre as escrituras. Bom, hoje é diferente. Hoje nós podemos ler as escrituras todos os dias, se nós quisermos, qualquer dia da semana. Então aí já está diferente. Vemos também que algumas pessoas, para ir até alguma igreja, para congregar com alguém ou para ir na casa de um amigo ou de um familiar mesmo, hoje em dia é muito comum morar muito mais que 1 quilômetro de distância. Então como que hoje iria na casa dessa pessoa que fica a mais que 1 quilômetro de distância num sábado? Não, tá, então como devemos fazer nos dias de hoje? Então vamos lá para Mateus, capítulo 12, 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então olha só, Jesus é o Senhor do sábado. Mas o que quer dizer isso? Então vamos agora entender se devemos guardar o sábado ou não. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Bom, muitos falam que o sábado não é uma lei de ordenanças, em sim um mandamento, um dos 10 mandamentos. Mas isso não é verdade. Vimos que o sábado existem várias ordenanças a respeito do sábado. Mas esses que julgam isso falam sobre aquele sábado lá de Gênesis, em que Deus fez tudo, a terra e os céus, em 6 dias e descansou no sábado e santificou o sábado. Sim, isso é verdade. Concordo que ele santificou o sábado. Agora vamos continuar para entender o que significa isso. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículos do 18 ao 21. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se Cristo destruiu na cruz e nós tornamos a construir, a restituir, então nós nos tornamos transgressor dessa nova lei, dessa nova aliança. E assim nós anulamos a graça de Deus, anulamos a cruz de Cristo. Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se partem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então olha só, todos aqueles que crer se tornaram filhos, e filhos nós nos tornamos cordeiros de Cristo. Nós nos tornamos herdeiros e cordeiros de Cristo. Portanto, se Cristo é Senhor do sábado, nós também automaticamente somos senhores do sábado junto com Cristo. Porque nós não nascemos da carne e do sangue, da descendência dos filhos de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, pela carne. Mas sim, nós somos descendentes deles pela fé, pela promessa. Romanos 9, versículos do 4 ao 8.
São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo o sempre. Amém? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, olha só, os filhos de carne não são considerados filhos, mas aqueles que são filhos são descendentes da promessa. Como nós cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão em Cristo pela promessa. Por isso somos santificados em Cristo. Deus, ele santificou o sábado. Os filhos de Israel não eram filhos de Deus, eles eram povos escolhidos de Deus. Nós, através de Cristo, pela promessa, nos tornamos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Portanto, somos santificados no sangue de Cristo e herdeiros pela promessa. Portanto, nós também somos senhores do sábado em Cristo. Gálatas 4, versículos do 4 ao 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo de Deus, enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha só, então veio Jesus sob a lei, filho de mulher, sobre a lei, para resgatar aqueles da lei, porque Deus tirou o reino dos filhos de Israel, tirou o reino do próprio povo escolhido de Deus para dar não só aos gentios, mas para dar àqueles que crêem no seu nome. Se os judeus creem em Jesus, então também lhe serão esse reino. Portanto, Jesus veio para resgatar, não os gentios, mas para resgatar eles, os filhos de Israel, resgatar eles da lei para colocar eles no reino que agora pertence aos gentios pela fé. Por eles crerem. Por isso, Jesus tirou os filhos de Israel da maldição da lei, que eram povo de Deus, para fazer agora filhos de Deus, mediante a graça de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo do 13 ao 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, olha só, através de Cristo Jesus, pela sua morte na cruz, somos santificados pelo seu nome, somos filhos de Deus e assim herdeiros pela promessa. E se somos santificados em Cristo hoje, também somos senhores do sábado. Isso significa que a nossa vida é o sábado, porque nós somos santificados. E não como os filhos de Israel eram, que o sábado era santificado e eles cultuavam no sábado. Hoje não, nós somos santificados, nós podemos ler a palavra a qualquer momento, a qualquer dia. Eles tinham que ler apenas nos sábados. Hoje nós podemos andar quantos quilômetros quisermos, porque nós somos santificados. E não a nossa caminhada no sábado, que eles só poderiam andar no sábado 1 quilômetro. Hoje, aquele que quiser
cumprir o sábado, aquele que quiser guardar o sábado, teriam que também festejar essas festas fixas que era realizado em Jerusalém. E hoje é muito difícil sair de onde cada um está para ter que ir até Jerusalém, ficar alguns dias lá e depois voltar. Ou seja, hoje seria muito complicado cumprir todas essas ordenanças do sábado. E visto que o sábado de hoje não é o mesmo que aquele sábado que havia antigamente. Portanto, se alguém quiser guardar o sábado hoje, saiba que vai ter que ler a palavra somente aos sábados, vai ter que voltar à sua vida normal durante a semana e guardar o sábado, ler a palavra no sábado, não vai poder acender fogo algum dentro de casa no sábado, também vai ter que no mês sétimo, vai ter que guardar o mês sétimo também e também o ano sétimo também. Mas quem que consegue isso hoje? É complicadíssimo fazer isso. Portanto, aquilo que Jesus destruiu na cruz, se nós tentamos reconstruir, nós nos tornamos transgressores dessa nova lei. Porque não é mais o sábado em que é santo, e sim nós. Nós somos santos em Cristo. Cristo, pelo seu sangue, nos santificou. A nossa vida agora é que é um sábado. Portanto, nossa vida deve ser entregue a Deus todos os dias, e não apenas nos sábados, como era feito para os filhos de Israel, para os judeus, para as 12 tribos. Então, galera, olha só, não deixe que ninguém engane vocês. Sede santos como Cristo é santo, porque Ele vive em vós agora, Ele vive na sua vida através do Espírito Santo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Te espero então no próximo vídeo. Até lá!